Aldoir Pinheiro é um dos jovens pregadores que tem se destacado em nossa Curitiba, em todo o Paraná e em alguns estados do Brasil. Aldoir, como começou o início do seu ministério? Quando tu percebeu que houve esse despertar para o chamado de Deus na tua vida na área da pregação? Fábio, foi logo que o pastor Pedro Marques assumiu a nossa congregação do Jardim Wolf. Na realidade foi o seguinte, Deus já vinha falando comigo por muito tempo, né? Muitas vezes, usando muitas pessoas, dizendo que ele tinha chamado, que ele queria, né, me conduzir por esse caminho, que ele queria me usar. Porém, eu tinha poucas oportunidades. E essas poucas oportunidades que eu tinha para desenvolver isso, né, eu entendia também que era o tempo de Deus, não era aquele momento ainda, a hora certa para dar o início, o start, né? E o pastor Pedro Marques foi essa pessoa que me deu essas primeiras oportunidades, né, no que diz respeito à pregação. E a partir dali a gente começou, foi através da vida dele. Eu sou muito grato, porque assim, o que acontece, Fábio? O meu primeiro pastor foi o pastor Josué Ferro, pastor ali no Jardim Wolf. Tu sofreu com o pastor Josué Ferro? Não, que isso. O pastor Josué Ferro foi o seguinte, é que cada pastor, eu entendo dessa maneira, cada pastor que passou pela minha vida foi útil para um determinado período, perfeito? Sim. Pastor Josué Ferro foi quem me ganhou para Jesus, foi quem me formou como obreiro primeiro, foi quem me ensinou a servir uma água no púlpito, quem me ensinou que tem que lavar um banheiro, que tem que ficar no estacionamento, que tem que cuidar de um pátio de igreja, que tem que saber ficar numa porta, que tem que ser o primeiro a chegar para orar, tem que abrir uma igreja, tem que fechar uma igreja. Então ele me formou como obreiro. Como servo. Como servo, exatamente. Ele me ensinou primeiro a servir, antes de me dar um microfone, perfeito? Então eu trabalhei muito nessa... Isso que tu falou é importante, sim, né? Eu acredito que antes de qualquer pessoa pegar o microfone e exercer uma função à frente de um púlpito, tem que aprender a ser servo. Sim, com certeza. O pastor Josué, ele foi assim, extremamente importante, porque apesar de praticamente todos os cultos que a gente participava, Deus usar alguém para falar comigo, ele sempre conseguia controlar isso. Ele segurava, porque conforme você vem ouvindo Deus falar, eu vou te levantar, eu vou fazer, você vai ficando com aquela ansiedade, aquele desejo, e até aparecia alguns convites, e quando eu apresentava para ele, ele dizia, não, ainda não é a hora, calma, fica comigo aqui, fica perto, vamos lá, quero te levar para evangelizar, você tem que trabalhar mais primeiro. Então eu entendi isso também. Quando o pastor Pedro Marques chegou, foi aí que eu disse para você, que foi quando eu comecei de fato a pregar. Ele chegou, logo que ele assumiu a igreja, me deu a oportunidade para pregar num culto de jovens. E quando eu preguei naquele culto, o pastor Pedro Marques fez o seguinte, ele olhou para mim e disse assim, Aldoir, você precisa pregar. Chegou a hora de você sair, você não pode ficar parado aqui agora. Eu entendo que é o tempo de Deus para você. E o que ele fez, sabe? Ele pegou uma foto, exatamente a foto que está aqui, eu acho que você vai até lembrar disso aí. Ele fez uns cartãozinhos para mim. Eu lembro. Até na época acharam que era eu que tinha feito, tava distribuindo e veio aquela coisa de, o cara tá se oferecendo. Não, foi meu pastor, foi o pastor Pedro Marques que fez. E ele começou a entregar para alguns pastores. E ele me levou, Felipe, para pregar lá no Almoço com Deus. E eu preguei no Almoço com Deus, eu tenho algumas pessoas muito específicas que eu vou ser grato eternamente. Eu lembro exatamente, Fábio, eu preguei naquele culto do Almoço com Deus. Eu não sabia pregar direito, eu não estava iniciando, essa é a verdade, começando mesmo, zero, cru. E teve um camarada, porque, assim, a pessoa que criou essa página aqui, Nilson, ela de fato, ela acredita no que ela fez. Porque ela viu um rapaz que não sabia pregar direito, eu lembro muito bem disso, ela filmou a mensagem inteira, perfeito? Ela colocou no canal, eu não sei se você ainda tem esse canal. Acho que tem. E ele começou a me indicar para muita gente. O meu telefone tocava todo santo dia. A minha esposa é testemunha disso. O irmão Fábio Santos te indicou. Eu falei, esse camarada, ele é maluco. Ele não é normal. Eu lembro da mensagem até hoje que ele pregou lá, uma mensagem quase chorando. Rapaz, assim... Quase chorando. E assim, porque, Nilson, eu não venho, a gente não vem de um berço evangélico, eu não tinha nenhum padrinho na igreja, nada, não tinha ninguém, né? E o Fábio foi uma pessoa que me estendeu a mão, acreditou e começou a investir, né? Investir de que forma? Ele começou a me indicar. Aí entra aquela parte que a gente fala da porta abrir. Deus usa alguém para fazer essa porta abrir. Deus usou muito o Fábio nesse sentido. Só que a porta permanecer aberta depende do que eu fazia lá. E graças a Deus eu consegui manter essas portas abertas.
Porque a porta permanecer aberta é que ela até fica, né, para aqueles que estão nos ouvindo, a maior dificuldade não é a porta abrir para você pregar. A maior dificuldade é você manter ela aberta, porque vai depender da tua conduta, vai depender do teu caráter, vai depender da tua entrega ali. Verdade. Então, esse é um ponto muito importante também. A gente se preocupa muito em pregar, em ter a oportunidade e esquece que muitas das vezes a porta abre só uma vez, nunca mais. Porque depende do seu comportamento, da sua conduta. Há quantos anos, Aldoir, tu tá pregando já? 10 anos. 10 anos. Esse mês vai fazer 10 anos. Eu lembro aquela época que eu ajudava bastante ali no Almoço com Deus. Foi a primeira vez que tu pregou fora, foi ali no Almoço com Deus? Foi ali. Eu lembro, cara, uma mensagem muito boa de se ouvir. Eu falei, eu vou indicar. E eu nem tinha muita coisa na época, eu era ninguém. Eu continuo sendo ninguém, mas na época eu era mais ninguém aí. Hoje eu sou ninguém, na época eu era um Zé Ninguém, né? É humilde, né? O ninguém que ajudou ninguém para fazer alguma coisa. Mas o que tinha eu ia passando, né? Aí eu sempre não tinha agenda na época, aí eu falava Aldoir. Graças a Deus. Obrigado, aí que deu certo. Uma alegria ver hoje. Hoje é um dos motivos é essa ajuda que eu recebi lá atrás, eu sou muito grato. Porque além do pastor, por isso que eu falei, cada pessoa para um tempo específico foi muito útil, perfeito? Depois o Felipe me levou para uma manhã com Deus, que eu preguei eu lembro até hoje da mensagem, né? Estamos dentro do tema, né? Estamos, então, eu lembro até hoje da mensagem, eu preguei sobre a Namã, só que eu preguei sobre as faixas ensanguentadas do Namã. Foi um negócio forte. Muito forte. É que só de eu lembrar que eu quase choro. As faixas pegavam sangue, né? Era um negócio terrível, rapaz. E aí, o que aconteceu? Aí o Felipe nos levou nessa manhã com Deus e Deus abençoou muito, né? E o Felipe dali pra frente também começou a nos indicar bastante. Então, é o que a gente estava conversando. Você precisa de alguém no teu início, tanto para te frear, quanto para dizer para você, agora é hora de ir. Entende? Porque se você depender só na tua emoção, na tua vontade, você quer pra já. Verdade. Você acaba não entendendo. Se eu estiver enganado, pode me corrigir aqui. Pode me corrigir. Mas eu lembro que quando você começou a acontecer, ficar mais conhecido dentro de Curitiba, foi através de um trabalho de avivamento que a gente fazia lá no Jardim Maringá. Perfeito. Lembra? Você pregou a mensagem, a última notícia. Isso, Eutico. Foi época dos DVD, até gravei DVD lá. Isso, eu tinha colocado o pastor Daniel Pedroso, o Ridêmio, e você que concluiu. Você acabou com a minha vida. Virou de uma Ele me botou pra pregar depois dos homens, rapaz. Não, foi maravilhoso. O negócio foi algo surreal. Ele é fera.